noite, seja bem-vindo ao programa que lhe mantém sempre informado sobre as mais recentes atividades desenvolvidas pelos representantes do povo angolano. O Parlamento já está no ar. A Presidente da Comissão de Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades Angolanas no Estrangeiro, deputada Josefina Pitra Diakité, manteve encontros separados com os embaixadores acreditados em Angola, da Coreia do Sul, Dong Shan Kim, e da Argélia, Larbi Latroche. Acompanhe. A Coreia do Sul quer dinamizar a cooperação parlamentar com Angola. A intenção foi manifestada pelo embaixador daquele país asiático, Dong Shan Kim, após o encontro mantido com a presidente da Terceira Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, deputada Josefina Pitra Diakité. De acordo com o diplomata sul-coreano, a dinamização das relações de cooperação entre os dois parlamentos pode facilmente ser atingida com a intensificação das ações desenvolvidas pelos grupos de amizade Angola-Coreia do Sul. A nossa delegação, da Associação de Amizade entre Angola e a Coreia, o lado da Coreia já visitou aqui em 2015 em Angola, mas agora nós temos uma grande expectativa da visita da delegação da Associação de Amizade entre os dois países para a Coreia, né? Se for mesmo realizada esta visita na Coreia, então primeiramente vamos esperar um melhor intercâmbio e várias discussões entre as duas delegações desta Associação de Amizade. Já a deputada Josefina Pitra Diakité assegurou que as relações de cooperação parlamentar entre Angola e a Coreia do Sul doravante ganham um novo impulso no ranking da diplomacia. Nós já tivemos em 2015 uma visita do Grupo Nacional da Amizade Coreia, Angola, África do Sul. Portanto, está na hora também de definirmos uma visita em reciprocidade e vamos trabalhar nessa direção. Por conseguinte, acho que as perspectivas são boas em relação à cooperação entre a Coreia, Angola e a Coreia do Sul. Bom, esperemos que possamos, sobretudo, implementar. Um outro encontro mantido com a Presidente da Terceira Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, o embaixador da Argélia, Larbi Latroche, analisou as possibilidades de desenvolver relações com o Parlamento angolano. A Argélia e Angola são países irmãos. Nós temos relações políticas excelentes, históricas, e a cooperação parlamentar é uma cooperação complementar para estas relações diplomáticas, e estamos a ver como desenvolver mais as relações parlamentares entre a Assembleia Nacional da Argélia e a Assembleia Nacional da República de Angola. Os deputados da Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria, segundo a Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, efetuaram uma visita de constatação sobre o estado e funcionamento do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Osvaldo Serra Vandunem. No local, os representantes do povo percorreram, entre outras áreas, os laboratórios de criminalística, perícia e balística, o Centro de Psicologia Aplicada, o Gabinete dos Professores, a Sala Técnica de Consultas, a Secretaria Académica, a Biblioteca e o Centro Médico, ao que seguiu-se a reunião com os membros da direção do Instituto. Nas vestes de porta-voz da segunda comissão, a deputada Maria Salomé realçou o nível de organização e funcionamento verificado. É uma das atribuições da segunda comissão, velar pelas instituições. Visitamos salas de diversas especialidades, de diversas matérias, e deu-nos a entender que a visita é positiva e a organização institucional desta escola é positiva.
Sobre a visita dos deputados, o diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais, Luís Cadete, manifestou-se nos seguintes termos. Os deputados vieram cá para ver em que situação é que se encontra o Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais e, naturalmente, pensamos que vão refletir, portanto, nas suas reuniões, tudo quanto vão constatar e puderem ajudar, então, portanto, a Polícia Nacional a resolver muitos dos problemas que o Instituto está a atravessar. Deputados da Comissão de Defesa, Segurança, Ordem Interna, antigos combatentes e veteranos da pátria da Assembleia Nacional avaliam condições de organização e funcionamento do Instituto Superior de Ciências Policiais e Criminais Osvaldo Serra Vanduni. Jovens, uma parcela da sociedade que está muito empenhada na missão de mudar o país. Com o objetivo de discutir políticas voltadas para a melhoria da vida dos jovens, a Assembleia Nacional realizou um encontro de auscultação com a juventude para saber o que ela pensa sobre o país e de que forma encara a realidade em que vive. Qual é a visão do jovem sobre o cenário atual do país? Em meio a questões políticas, econômicas e sociais, quais são as suas esperanças e frustrações? O que o jovem de hoje espera do futuro e que políticas se podem criar para ajudar a construir esse futuro? Com a palavra, os próprios jovens. Primeiramente, da educação. Nós temos um déficit exatamente na educação, na base educacional, que deve-se fazer menção primordialmente e posteriormente a nível de empregabilidade. Apoio ao empreendedorismo. O apoio ao empreendedorismo vai ajudar com que os jovens empreendedores, o jovem que cria o seu autoemprego financie-se para que então possamos todos alavancar com a economia do país. Começava pelo saneamento, porque é do saneamento que nós vamos minimizar muitas doenças. Acesso ao primeiro emprego. É importante que muitos de nós, dos jovens, saímos de alguns cursos técnicos, alguns da faculdade. Então, é preciso que haja uma política para que esses mesmos são inseridos sem muita burocracia. Formação, emprego, habitação e outros aspectos que os jovens se debatem todos os dias porque deles precisam. A atenção especial que se quer é que as políticas públicas ligadas à juventude sejam, de facto, implementadas. Igualdade social, mais empregos, educação e saúde. No primeiro encontro com as plataformas juvenis angolanas, promovido esta quinta-feira pela 7ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, ficaram patentes os anseios e necessidades dessa franja da sociedade que carrega um misto de receio e esperança e acredita que, diante do atual quadro que o país vive, não basta apenas apontar os problemas, mas também procurar soluções para que as transformações ocorram de fato. Cada um deve ser polícia do outro cidadão. Cada um deve ser professor do outro cidadão, para que nós consigamos todos contribuir para uma saúde econômica, financeira, política e social do país. Esperamos muito do nosso governo. Eu acho que devemos começar a criar estratégias para a diversificação também da nossa economia de forma individual, começar a criar projetos, começar a criar investimentos para poder desenvolver ou trabalhar na desenvoltura do nosso país. Cada jovem na sua área de atuação, cada jovem na sua área da formação, cada jovem na sua área de trabalho, na sua área de residência, vai participar, porque é importante aqui dizer que não devemos queimar etapas. É importante cada um de nós, onde estiver, fazer a sua parte. Pensar o país, mas começar a agir localmente, ajudando na luta contra as práticas de corrupção, ajudando o governo a denunciar as políticas de outrem ligadas ao nepotismo, ao amiguismo, ao familiarismo. Os jovens devem localmente
ajudar a que o país cresça nesse setor, mas começando no seu local de trabalho, no seu local de residência. Melhores políticas públicas para a juventude. Onde melhorar, como melhorar e o que melhorar. A juventude tem ainda muito a dizer e o Parlamento está disponível a ouvir essas vozes. Em cumprimento do plano de atividades da Comissão da Família, Infância e Ação Social, 8ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, uma delegação da referida comissão esteve no Huambo para inteirar-se sobre o trabalho desenvolvido por algumas instituições daquela província. Há 33 anos a acolher e a formar a mulher do amanhã para que seja útil à sociedade, o Lar Omoenho Cola, que em português significa a vida é sagrada, é uma instituição social católica que se destina a crianças e adolescentes órfãs e desamparadas. Situada na Baixa da cidade do Huambo, as menores que lá residem colaboram ativamente na vida do centro com atividades regulares em diversas áreas. Nós fizemos isso com uma madeira. Depois de termos a madeira, vamos desenhar o desenho que nós queremos. Depois pegamos esse material para nós passar no desenho. Os deputados da Comissão da Família, Infância e Ação Social deslocaram-se recentemente até ao Planalto Central para aferir e constatar os programas e políticas sociais fortemente vulneráveis. As dificuldades deste lar mereceram a atenção dos representantes do povo. Viemos para aqui, para o Huambo, portanto, aferir e constatar programas, projetos e políticas direcionadas aos segmentos sociais mais vulneráveis da nossa sociedade. E para o efeito nós viemos realizar aqui uma visita a este centro de acolhimento de meninas que tem idade compreendida entre 7 a 17 anos, 18 anos, e que tem como vocação, portanto, essa instituição é uma instituição social católica que tem como vocação acolher crianças, meninas, portanto, abandonadas, órfãs. As principais atividades estão relacionadas com a promoção da mulher, que é ensiná-las a saber coisas básicas da vida de uma mulher, saber cozinhar, saber arrumar a casa e, sobretudo, saber ler e escrever bem. Contudo, há outras atividades formativas, por exemplo, a arte, a cultura, a música e a decoração, que elas também aprendem. Após uma recepção calorosa, a delegação fez a distribuição de bens alimentares e de primeira necessidade, uma iniciativa que, apesar de simbólica, visa suprir algumas carências que o centro enfrenta atualmente. A distribuição de afeto e os gestos de solidariedade estenderam-se ao lar Ongunji e Omoenho. Além da doação, os 64 idosos residentes nesta instituição de caráter público foram agraciados com momentos de muita animação, música e dança. Com o objetivo de servir a terceira idade, o Centro de Assistência e Proteção à Pessoa Idosa, com capacidade para 156 utentes, foi inaugurado em 2012. Os parlamentares conheceram os vários compartimentos que compõem o centro, desde dormitórios, área administrativa, enfermaria, refeitório, lavandaria, zona de lazer e a área de cultivo de 6.000 hectares para autossustento. A mais velha, Maria João, de 80 anos, a viver no centro há 5 anos, explicou-nos o motivo de tanta satisfação em fazer parte desta nova família. Sim, eu quando saí em Luanda, veio aqui muito mal mesmo. Chegou aqui no lar e agora estou vivendo bem. Não tenho filha, não tenho filho. Estou vivendo bem. E a mãe Genita está tomando conta muita gente daqui no lar. Aqui tem roupa, dorme bem. Tem mata-bicho, comida, tem mata-bicho, tem almoço, tem jantar, às vezes tem lanche. Aqui não falta nada. Apesar do número de idosos assistidos pela instituição ainda ser insuficiente, os deputados da 8ª Comissão da Assembleia Nacional consideraram estável a situação da pessoa idosa na província do Huambo. Questões ligadas à saúde também estiveram na agenda da delegação parlamentar da 8ª Comissão de Trabalho Especializada da Assembleia Nacional, que esteve no Huambo.
Foi no Hospital Central da província que os representantes do povo fizeram algumas constatações. O último dia de trabalho da delegação parlamentar da 8ª Comissão da Assembleia Nacional no Ambo foi dedicado ao Hospital Central da província. A maior unidade hospitalar desta província, com capacidade para internar até 600 doentes, alberga num único edifício todos os serviços, não oferecendo boas condições de gestão e funcionalidade para a melhoria da assistência médica e medicamentosa em prol da humanização dos serviços de saúde. Atualmente, os serviços de pediatria contabilizam um total de 140 doentes internados, localizados no primeiro andar do centro, onde encontramos o pequeno Tomás, de 2 anos de idade, que estava sob o olhar atento do seu pai, que permanecia no hospital desde as primeiras horas do dia. Tinha marcado uma consulta no São Pedro, então a consulta terminou antes de ontem e a febre não estava a passar, e a questão que me leva de cá para lá, de lá para cá. Então, posto aqui, pausei um bom tempo e lá no banco de urgência houve uma irregularidade em que fui atendido até lá para 17 horas e foi preciso ser mesmo acamado. A malária, doenças respiratórias e diarreicas agudas, má nutrição e meningite são as patologias mais frequentes. Com um perfil docente, a referida unidade, apesar dos técnicos especializados, tem contado com o auxílio de estudantes estagiários para dinamizar o centro e colmatar a escassez de profissionais que se verifica. É o caso de José Tamanhica, que se encontra em formação há 6 meses. Nós somos técnicos de laboratório ou analistas, diagnosticamos casos ou possíveis doenças que os pacientes tenham. Asseguram o normal funcionamento do Hospital Central do Ambo 903 técnicos de saúde, dos quais 26 são médicos, 65 especialistas, entre nacionais e estrangeiros, e 747 enfermeiros. Porém, ainda há muito a ser feito. Naturalmente é um hospital muito complexo e este aglomerado de outras especialidades ou de outros serviços também dificulta um pouco a sua gestão, mas tudo tem sido feito. O nosso maior problema tem sido a pediatria, porque a pediatria comporta 130 camas, mas aquilo que tem sido as necessidades diárias, nós temos doentes internados, muitas vezes até 400 doentes ou 500 doentes. Os parlamentares regressaram à capital do país com uma boa impressão daquilo que radiografaram, pois são notórios os esforços que o corpo clínico tem desenvolvido para melhorar o atual quadro. Ainda no Planalto Central, os deputados efetuaram um encontro de cortesia com João Batista Kusumwa, o 14º governador do Ambo, uma província de referência nacional que pretende alcançar o título de Espaço Ecológico e Agropecuário de Angola. Com o propósito de garantir a conservação da biodiversidade e a promoção da sustentabilidade ecológica para a geração de impactos positivos, não apenas na esfera ambiental, como também nas esferas social e económica, o Parlamento angolano tem estado a encetar contactos com a Fundação Internacional Americana de Conservação Ambiental para a criação de um grupo que zele pela preservação do ambiente. A Comissão de Economia e Finanças da Assembleia Nacional, presidida pelo deputado Diógenes de Oliveira, lidera este processo. Angola possui uma das mais ricas biodiversidades de África, favorecida pela sua posição geográfica, com biomas como o deserto do Namibe, no sudoeste, passando pela bacia do Kwanza, com as suas florestas e savanas abertas, a bacia do Cubango, no sudeste, e a floresta tropical na bacia do Zaire, no norte e nordeste. A variação climática oscila entre o tropical úmido e o tropical seco a árido. A biodiversidade é a base para a vida, suporta os meios de subsistência e o desenvolvimento sustentável das populações em todas as áreas de atividade, incluindo os setores económicos, como por exemplo a agricultura, a silvicultura, a pesca e o turismo. Cientes dos desafios da conservação e gestão de ecossistemas naturais em Angola, os deputados da Assembleia Nacional estabeleceram recentemente um encontro de trabalho com membros da Fundação Internacional de Conservação Ambiental, encabeçada pela americana Susan Ehrman.
Nós temos estado a trabalhar já desde o mês de novembro do ano passado em contactos com esta instituição através da Assembleia Nacional, nomeadamente por contactos regulares estabelecidos com Sua Excelência o Presidente da Assembleia Nacional, que nos conferiu o mandato para, em termos operacionais, podermos aprofundar as questões ligadas a um eventual acordo que pode nos conduzir à criação de um grupo que cuide das questões do ambiente, a preservação ambiental e, acima de tudo, devemos olhar numa perspectiva transversal. Nossa organização, que é o ICCCF, tem apoiado os parlamentares do Congresso norte-americano. A vantagem é que, tendo esta comissão sobre questões ambientais ou mesmo de conservação, faz com que esta comissão servirá como veículo de outras partes interessadas, como as organizações não governamentais, bem como outros ministérios, assim como alguns cientistas e estudantes, para poderem beneficiar deste projeto. De acordo com o deputado Diógenes de Oliveira, presidente da Comissão de Economia e Finanças, a qual integra a Subcomissão de Infraestruturas e Ambiente, a Fundação Internacional de Conservação Ambiental também está em Angola para apoiar o nosso país, fundamentalmente no Polo de Desenvolvimento da Bacia Hidrográfica do Okavango e no projeto transfronteiriço de conservação do Okavango-Zambeze com os países vizinhos, nomeadamente Namíbia, Botsuana, Zimbábue e Zâmbia. Existe já um tratado rubricado por Angola e os países da região que já fiz referência, no sentido, de facto, de trabalharmos num projeto comum. Há uma evolução substancial em relação aos contactos entre países e acreditamos que brevemente ele poderá ser ratificado a partir da Assembleia Nacional. Considerando que as questões da preservação ambiental são transfronteiriças, os deputados são de opinião que as iniciativas que surjam neste âmbito devem merecer apoio com vista à proteção e à conservação da biodiversidade, bem como a promoção da sustentabilidade ecológica das espécies da fauna e flora, havendo assim impactos positivos não apenas na esfera ambiental, como também nas esferas social e económica. Recorde-se que as Nações Unidas proclamaram o dia 22 de maio como o Dia Internacional da Diversidade Biológica. Esta data serve para lembrar a importância da biodiversidade para o bem-estar humano e as prioridades de desenvolvimento, além de chamar atenção para as devastadoras perdas que o planeta Terra tem estado a sofrer. A degradação do meio ambiente tem se acentuado nos últimos tempos. Atitudes individuais e coletivas, como o consumo consciente, a criação e o cumprimento de leis, são imprescindíveis. É necessário assumir uma postura de responsabilidade socioambiental. Nesta edição do programa O Parlamento, a nossa rubrica Voz do Cidadão vai debruçar-se sobre medidas para a conservação do meio ambiente em benefício da saúde pública. Na presente edição da rubrica A Voz do Cidadão, vamos falar-lhe sobre as medidas para a conservação do meio ambiente em benefício da saúde pública que devem ser tomadas, uma vez que o país assiste à degradação contínua e preocupante do ecossistema nacional, como o abate indiscriminado de árvores, a poluição dos recursos hídricos, dos solos e da atmosfera. Mas o que pensam os cidadãos sobre estes e outros aspectos negativos da ação do homem contra o meio ambiente? Não precisamos ir muito distante, nós podemos olhar aqui onde nós estamos. O ambiente não está mal, mas deveria estar melhor. Não trata só do governo, né? Trata-se também de nós, cidadãos, que muitas das vezes é que não preservamos. Eu acho que no que diz respeito ao meio ambiente, há uma necessidade de se adotarem medidas sérias
porque tem-se constatado diariamente que o índice de poluição ambiental tende a aumentar. Então, se o Estado não adotar medidas sérias hoje, é possível que a gente venha prejudicar as gerações vindouras. O Estado devia elaborar mais projetos, não é? O Estado já tem estado a desenvolver ações muito positivas a nível do ambiente. As medidas que foram tomadas, se ainda não foram preservadas, é por falta de responsabilidade civil, de falta de comportamento cívico e ético das nossas populações. O Estado precisa ter maior vínculo de interação com a população através de seminários, debates, conflito, de sensibilizá-los para uma preservação do meio ambiente. O papel dos deputados na produção de leis e fiscalização da aplicação dos instrumentos jurídicos produzidos para a proteção e conservação do meio ambiente afigura-se importante, assim pensam os cidadãos. E por hoje foi tudo o que preparamos para si. Não deixe de ouvir o Parlamento na próxima quinta-feira, ao longo do programa Manhã Informativa na Rádio Nacional de Angola. Para obter informações atualizadas 24 sobre 24 horas, basta aceder à nossa página oficial da internet www.parlamento.ao. O cidadão que estiver interessado em acompanhar as reuniões plenárias realizadas pelos representantes do povo tem acesso livre. O Parlamento mais perto de cada angolano. Boa noite.